Shalom, a nossa leitura anual da Bíblia. Hoje vamos ler, o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Êxodo, onde a palavra de Deus diz assim, a praga da peste dos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossos punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que seja destruído na terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixareis ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana.
mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, e estendeu suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhoto aos teus termos, que cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora, vós varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva do Egito, da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Muito gravosos foram antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse:
Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. E disse de Faraó: vai-te de mim e guarda-te, não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Falará agora aos filhos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e a cada mulher sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. E o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Amém.